Bom dia, minha amiga, bom dia, meu amigo. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero te perguntar, como você está hoje? Eu desejo sinceramente que muito bem, viu? Mas olha, se não estiver, calma, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Gente querida, na semana passada tentávamos compreender que o material que ensejou a filosofia espírita foi extracorpóreo, mas que conhecimento é uma montagem humana, necessitando do componente material para se fazer aqui na Terra. Por um lado, entendemos já naquele estudo que o Espiritismo não é trazido pronto, inteiro, dos céus à Terra. Mas, por outro lado, percebemos que ele é a concepção de muitas mentes, capturadas por um método. E se falamos de filosofia o tempo todo, hoje é de método que eu quero conversar com vocês. Essa palavra, que em si já traz um clima todo científico, é a base do que eu costumo chamar de produção do conhecimento espírita. O Espiritismo estuda fenômenos naturais e deles depreende uma filosofia. E é, em suma, sobre isso que trata o item 14 do capítulo 1 de A Gênese. Lá, Kardec diz assim: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca aplicações úteis. Não estabeleceu ele nenhuma teoria que depois foi tentando provar. Não há teorias preconcebidas no Espiritismo. Ele não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos seus princípios. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente pela observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Reparem, meu irmão e minha irmã, nas palavras de Kardec: método experimental. Ele dirá também ciência de observação. A origem do Espiritismo é, no mínimo, empírica. Não havia um pressuposto ou a tese de alguém a ser provada. Os fatos se impõem, e alguém se debruça sobre eles, descobre novas leis e relações. Daí uma série de consequências filosóficas surgem. É disso que se trata originalmente ser espírita. Testar métodos que deixem o mais materializado quanto for possível a realização da relação entre vivos e mortos. Kardec defende incluir o Espiritismo naquilo que ele chama de ciências de observação por não ser ele um produto da imaginação ou de uma revelação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que se basearam no método experimental. Antes, acreditava-se que ele só era aplicável à matéria, mas vamos percebendo que o é também às coisas metafísicas. Para Kardec, a fenomenologia espírita nos inclui, por um lado, nas chamadas ciências exatas. Eu não quero defender aqui que o Espiritismo já seja uma ciência regular, como a física ou a química se instituíram, o que seria difícil de defender, já que como um movimento humano isso nunca se configurou. Mas não ter sido ou não ser ainda não significa impedimento para vir a ser um dia. É sobre isso que estamos tratando aqui. A diferença entre o que o Espiritismo nasceu para ser e aquilo que ele se tornou. E é importante dizer isso para saber que não é negar o viés religioso o nosso objetivo. O Espiritismo pode ocupar e vai ocupar na experiência de cada um ângulo da construção do ser e da moralidade. Ele é consequência, aliás, da sensibilidade que o conjunto de conhecimentos espíritas tem o potencial de produzir em nós,
mas não dá para enxergá-lo como principal, ou pior ainda, exclusivo. Reparem, gente querida, no próprio nome, Doutrina dos Espíritos. É o método que garante esse título. Fazemos perguntas aos espíritos e, a partir do método, concluímos por essa ou aquela explicação da realidade, das leis, das coisas. Hoje em dia, temos trocado esse método pela opinião de palestrantes e autores, seguindo suas formas de enxergar os conceitos espíritas. Do que será que a gente precisa para retomar o método espírita de compreensão da realidade? Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.